Muito bem, muito bem. Estamos aqui de volta com mais uma edição com meu amigo Zeca Martins, mais uma edição do Jornal Lateral. A gente corre por fora, somos outsiders. Eu Grande aqui com meu Zeca, amigo Tony Vaz, essa figura fantástica. Mas hoje vamos vamos lá. lembrar aqui no início de já pedir a você que nos assiste que dê um like, se inscreva no canal, Isso. compartilhe com Compartilhe. seus amigos. Aqui a Isso. gente tem por objetivo discutir a política brasileira, desabafar, na verdade. Nosso objetivo é Isso. mais um desabafo, porque Exatamente. o Brasil não é para amadores, né, Zeca? Não é mesmo. E nós vamos continuar nessa toada aqui. Vamos lá, Zeca. Vamos lá. Qual a presepada, a última aí que você anotou desse nosso querido presidente? Ô, Tony, eu vou começar, essa do nosso querido presidente, eu vou começar falando, essa daí, falando do meu pai, se me permite roubar um minutinho aqui. E roubar um minuto é todo seu. Meu pai era um humilde vendedor de caixa de papelão, tá? Então não era nenhum mega nada, era um vendedor de caixa de papelão. Só que meu pai tinha um defeito, que ele falava fluentemente inglês, francês e latim. Meu pai falava, sim. É verdade, eu tive a oportunidade de ver meu pai falando francês lá na França. Quando chegamos lá no aeroporto de Paris, eu todo caipira, fomos tomar um cafezinho, ele agarrou na conversa com o rapaz do balcão lá. Eu falei, por onde você fala francês mesmo? Ele falou, sim, é que faz 40 anos que eu não falo, estou estranhando um pouquinho o sotaque dele. Eu falei, você é um grande gozador, né? E ele era um cara de um humor refinado e tal. Mas estou falando disso só, saudosa memória, se fosse vivo ele teria agora, no próximo dia 18, ele faria 102 anos. Mas vamos lá. Por que eu estou falando do meu pai? Porque o meu pai me ensinou, entre outras coisas, alguns princípios de filosofia e algumas coisas em latim, inclusive, tá? Eu não sei falar latim, é óbvio que não, mas algumas coisinhas eu até entendo. E uma das coisas que meu pai me ensinou, que hoje eu vi, para minha alegria e para minha tristeza ao mesmo tempo, foi o filho do Bruno Covas, ex-prefeito de São Paulo, falecido recentemente, a porrada que ele deu no Bozolino, no Bolsonaro, a porrada que ele deu. Por quê? Porque o Bolsonaro teve a falta de escrúpulo. Bom, esse cara, não sei, eu não sei, não há adjetivo para qualificar o Bolsonaro. De se referir ao Bruno Covas como aquele que morreu, aquele que não sei o quê, sei lá, só faltou falar o defuntinho. E o menino ficou bravo, ele tá certo, menino. E por que isso tem a ver com meu pai? Meu pai me ensinou uma expressão em latim que era assim, de mortus nil nisi bonum. Ou seja, dos mortos não se fale a não ser o bem. Por quê? Porque o morto não está aqui para se defender das suas acusações. Sabe o princípio do contraditório que vem lá do direito romano, enfim? Ele não está aqui. Agora, esta besta, ontem eu chamei de besta elevada à quarta potência, hoje é elevada à quinta potência. Tá? Você põe besta mais 5-0 na frente, assim, 6-0, sei lá, alguma coisa, que dá o Bolsonaro. Como esse cara tem a ousadia de fazer o que fez, de falar o que falou. Ele é um completo, não é nem um desqualificado, porque o desqualificado ainda, sei lá, se Me permita, uma afronta à natureza humana, cara. nós estamos aqui, você está se referindo, evidentemente, o contexto aqui é o seguinte: quando São Paulo estava fechada por causa da pandemia, o Isso. Bruno Covas, já sabendo que estava em final de vida, ninguém sabe quem vai primeiro. Pode ter uma pessoa doente terminal hoje no hospital e eu posso ir antes dela, você pode ir antes dela. Mas Claro. ele tinha uma doença terminal, já sabia que tinha talvez poucas semanas de vida. E ele então pegou o filho e foram para o Maracanã, Isso. obedecendo todos os protocolos, sentando só nas cadeiras que podia, máscara e tudo, para assistir Santos e Palmeiras, um jogo importante e uma decisão. E ele queria que o filho tivesse o prazer de assistir o jogo do Santos, time deles, ao lado do pai, e ele, como pai, sabia que era a última chance de assistir um jogo de futebol do seu clube do coração ao lado
do seu filho. E então vem essa coisa de Brasília e fala, o outro que morreu fechou São Paulo e foi para o Maracanã. É um deboche, né? Porque aí o filho do Bruno Covas respondeu dizendo que o Bolsonaro nunca vai entender isso porque ele não sabe o que é o amor. Ele não sabe o que é o amor. Sabe o que é o amor? Ele ensina só coisas milicianas. Que exemplo tem os 4 filhos dele? Nenhum. Né? Tanto é que ele é uma coisa, eu não sei, ele é uma coisa absolutamente desprezível, repugnante, absolutamente repugnante. Desculpe, eu vou falar uma coisa grosseira agora, mas eu nem mijaria no túmulo dele, porque ele não mereceria a minha urina. Pois é. Desculpe falar dessa forma grosseira assim, mas mas ele agora, esperar que ele é completamente insensível diante da dor alheia. A única dor que ele entende é do próprio umbigo. Ele menosprezou essa pandemia, continuou menosprezando, está menosprezando ainda. A gente está vendo aí não só o show de horrores, que é a incompetência do governo para lidar com a pandemia, mas também a corrupção. Eu fico bobo como que as pessoas, alguns ainda seguem apoiando, principalmente as mulheres. O cara trata as mulheres como pior do que animal. E ainda você vê mulheres pelas ruas defendendo, não consigo entender isso. Mas por falar nele, o prato principal do dia, a resposta das instituições, a resposta do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que comunicou ao Supremo Tribunal notícia crime contra o Bolsonaro, porque ele está praticando o crime de difamar o sistema eleitoral sem provas. Toda hora ele fala que foi uma roubalheira desgraçada lá, mas não apresenta uma vírgula de prova. E isso é difamação, falso testemunho, isso é tudo. E agora ele será processado dentro do inquérito das fake news, que é conduzido pelo Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, que será em 22 o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E ontem, de novo, dando entrevista para uma rádio, o Bolsonaro voltou a falar com essas letras. O Barroso, primeiro que ele não tem nem o respeito ao tratamento a um líder de uma instituição, né, que é o presidente do TSE. Ele podia falar o presidente, o ministro, o Barroso. Não. O Barroso, como quem está num boteco, se referindo ao outro cara que está lá. O Barroso quer uma eleição que possa ser fraudada. Gente, é muito sério você acusar qualquer pessoa disso, muito mais sério acusar o presidente do tribunal. Exatamente. Isso aí, né? E fica, aqueles que soltaram o Lula vão para uma sala secreta apurar os votos. Ora, quem ajudou a soltar o Lula foi lá aquele ministro que ele indicou. Indica o ministro volta pela soltura do Lula e ele põe a culpa nos outros. Né? Exatamente, não dá, né? Então ele será processado. E ele vai ser processado também criminalmente. Você viu que o Barroso... Outro fator. Ele pode se tornar inelegível. Certamente ele não poderá se candidatar à reeleição em razão dos crimes pelos quais está sendo agora formalmente acusado. Não sou eu que estou falando que é crime. O TSE que fez uma notícia crime contra lá no STF, no Supremo. Então eu posso aqui falar que é crime sem eu estar cometendo nenhum ato leviano, porque... Nenhuma calúnia, nem nada disso. Outra coisa, foi por unanimidade, os 7 ministros do TSE. Esse cara acha que ele vai batendo assim, vai desestabilizar o país, ameaça golpe toda hora. O outro crime é as ameaças à democracia que ele faz constantemente. Veja, Tony, uma coisa significa eu, você ou qualquer cidadão e bater na porta do Supremo lá em Brasília e falar, eu quero fazer uma notícia crime contra o presidente da República. Tá bom, perfeito, vai entrar na fila. Outra coisa, cara, é um ministro que é ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o Barroso, que por acaso acumula o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Eu li hoje cedo a petição que ele mandou lá para o Alexandre de Moraes.
em 4 linhas, denunciando, fazendo a tal notícia crime. Olha, segundo a matéria do YouTube, aquela malfadada live que ele fez quinta-feira passada, onde ele falou tudo que não devia falar. Bem feito, Cifo, né? Cifo. Entendeu? Ou seja, ele recebeu uma notícia crime, tá? De cachorro grande, cara. Não é assim. De cachorro grande para cachorro grande. Do Barroso para Alexandre de Moraes. É o ministro do Supremo que acumula o cargo de ministro. Vou bater nessa tecla, porque acumula o cargo de ministro do TSE, falando com outro ministro do Supremo, falou: olha, esse cara cometeu um crime, cara. Isso não passa em branco. É impossível que isso passe em branco. Não tem como. Não tem como. A minha denúncia contra ele, a sua denúncia contra ele, talvez, alguém joga lá no cantinho, lá, esqueça. Né? Mas quando é briga de cachorro grande, não tem como, cara. Não. Em bom português é o seguinte, mais um motivo, eu sempre achei que ele ia ser empichado. Estou começando a achar que é mais fácil ele ser deposto. E, claro, tornado inelegível. Aí vai ser lindo, né? Vai ser lindo. Recebe uma condenação lá, pronto, tornado inelegível. A falta de postura, a falta de respeito com tudo, a falta de respeito com o povo, com as instituições, com os demais. Agora, outra coisa, o quarteirão dele está esvaziando. Ele fica achando que ele tem um apoio, ele fica achando que os militares... Nós não estamos em 1964. E não há coisa mais anacrônica do que ficar acusando os outros de comunista. O comunismo hoje... Que comunismo? Não existe. Não existe comunismo. Não existe. Eles ficam falando que a Venezuela é comunista. Não, a Venezuela é uma ditadura militar. Exatamente. Não se esqueçam. A Venezuela é o exército venezuelano que tomou conta. Então, cadê o comunismo? O exército comunista? Comunista fica xingando todo mundo comunista, uns argumentos rasos, uns argumentos binários. O que ele está fazendo, você quer, não sei, assim, vou dramatizar aqui, tá? Serei teatral. Nero, o famoso Nero, que não tocava violino quando Roma pegava fogo, porque não existia o violino, era a harpa. Isso é uma figura de linguagem que foi criada na época, mas enfim, não tinha violino, nem ele tocava harpa. Aquela harpinha. Era uma harpazinha assim que fazia. Nerinho e sua harpa. Isso. Nerinho. E aí, quando o povo romano invadiu o palácio, que eles iam matar o Nero, diz a história, a mulher dele, que eu não lembro o nome, não era Aspásia, não lembro o nome da mulher dele, ela falou assim: Nero se mata. Ele falou: eu não tenho coragem. Ela pegou um punhal e ela mesma se matou, se deu uma facada no peito e disse, em bom latim, lembro do meu pai: Nero non dolet. Nero, isso não dói. E ela se esfaqueou e morreu, tá? Para o Nero criar coragem para se matar. Eu não lembro se ele criou coragem para se matar ou não. Mas o que o Bolsonaro está fazendo é isso mesmo, Nero. Bolsonaro, não dolet, se mata de uma vez. Porque... Traduzindo para os nossos dias, é como se ela tivesse dito: Nero, vira homem. Vira homem, exatamente. Claro que eu não quero que ninguém se mate, evidente. Né? Mas o Bolsonaro tenha pelo menos a coragem de renunciar, vai, cara. Já que ele gosta tanto dos termos chulos, eu vou me permitir aqui... Manda. Pedindo aí a sua licença de quem nos está ouvindo, é o que a gente fala nos campos de pelada. Pede para cagar e sai. Isso, ou as cuecas que veste, pô. O que você tem lá sobrando na cueca? Espaço, vazio? Gosta muito dessas comparações, né? Então não tem condição. Agora, chulo barato. E ele tá vendo, eu falei assim, olha aí, cadê Ele acha que ele tem um exército fanático por ele, que vai morrer abraçado com ele. Uma coisa, são alguns oficiais que estão lá recebendo 100 mil reais por mês, fazerem uma bravata aí, porque não querem perder os 100 mil reais por mês. Outra coisa é o restante todo o contingente militar ir atrás dele. E não sei não. Vamos lembrar. Já tem general por aqui com ele, ninguém está afim disso não. E ele acha que esses seguidores dele, esses caras que andam de moto,
Esses caras vão passar a mão numa cartucheira no dia da eleição e ir pra rua matar os outros? Nada, isso aí vai tudo sair de fininho, vai tudo fugir. Esse pessoal não tem peito para esse tipo de briga. Inclusive, falando desse negócio, esses generais que estão ganhando, espero que um deles esteja nos vendo, pouco provável, que estão ganhando 100 pau por mês, nunca é demais lembrar que recentemente o exército andou dispensando soldados porque não tinha dinheiro para comida dos soldados. Para comida. Não estou falando que não tinha dinheiro para comprar grandes armas monumentais. Não tinha dinheiro para comida, arroz e feijão de soldado, cara. Entendeu? Arroz, feijão, sabe assim? Arroz, feijão ali, um macarrão qualquer, não tinha dinheiro para um marmitex. Exatamente. Então, senhor general dos 100 paus por mês, senhor almirante, senhor sei lá o quê, baixa a bola, menos, né, meu? Menos. Porque, cara, vocês estão. Essa meia dúzia de generalecos de quinta categoria, vou repetir, arranharam profundamente a pintura das Forças Armadas. Tá? Ou seja, tanto esforço que os milicos tiveram para reconstruir uma imagem e vem essa meia dúzia de pangaré aí e estraga tudo. E outra coisa, esse presidente, a cada 12 horas, ele faz um ataque à democracia, o tal do voto impresso. Ele tanto fez que ele conseguiu. As pessoas estão falando mais nessa desgrama desse voto impresso do que na pandemia, que já matou 550 mil pessoas por inércia do governo, e continua matando 900 brasileiros por dia. Um dia 900, outro dia 1.200, uma média de 1.000 brasileiros estão morrendo por dia de Covid-19. E as pessoas falando voto impresso. Eu pergunto, inclusive, alguém que esteja nos assistindo aqui que defende esse voto impresso. Por que nas últimas 5 eleições você não defendeu esse voto impresso? Por que funcionou até agora? Inclusive, vou te lembrar uma coisa aqui, Zeca. Quando as urnas eletrônicas surgiram, elas não surgiram no Brasil inteiro. Elas surgiram primeiro em algumas cidades mais importantes, alguns grandes centros, e todo mundo ficou louco, ansioso, todo mundo que ainda votava no papelzinho, ficou louco, não, estou querendo votar na urna eletrônica. Por que São Paulo já está na urna eletrônica e eu ainda não estou? Por que todo mundo quis a urna eletrônica? Quando saem os resultados das eleições, eu me lembro do orgulho das pessoas. Pois nem os Estados Unidos têm um resultado tão rápido. E ninguém nunca questionou o resultado, nem o PT, quando ele perdeu, ele questionou o resultado das urnas eletrônicas. Ninguém questionou, todo mundo aceitou. Entende? E eu estou falando de eleições, não só as eleições aí federais, eu estou falando de eleições municipais, onde às vezes o clima, o bicho pega. Nem aqui na minha cidade, que é uma cidade razoavelmente pequena, 100 mil habitantes, nem aqui houve briga. Todo mundo, tanto o lado A quanto o lado B, sempre aceitaram os resultados da urna eletrônica, ninguém ousou questionar. Aí vem esse cara, levanta levanta dúvida não, puxa o gado dele, né? E o gado dele vai sem pensar. Sem pensar. Não é à toa que ele, toda manhã ele fala num cercadinho, né? Que é o curralzinho. É o curralzinho. Toda manhã ele fala naquele curralzinho ali, a ponto daquele general lá no início do governo, que era o porta-voz, um homem de uma cultura elástica, uma cultura ampla, pediu demissão do cargo de porta-voz, porque ele fazia ali, preparava, falava com a imprensa, e enquanto ele estava dando uma informação oficial à imprensa, o outro estava lá no cercadinho, né? Ou seja, o cara é pequeno, o cara não consegue. Aquilo ali não é ser um presidente democrático. Aquilo ali é ser um idiota. Parar no cercadinho e ficar inflamando as pessoas, entende? Eu não esqueço de uma das paradas lá, ele, o Brasil está quebrado, eu não posso fazer nada. E o gado do cercadinho, muito bem, presidente. Muito bem não, meu amigo. A casa está pegando fogo, você não pode jogar água para apagar? Exatamente. De novo, Roma pegando fogo, né? Roma pegando fogo e Nero tocando violino. Veja, como assim? Eu não posso fazer nada. Porra, se o presidente da República não pode fazer nada, quem pode? Quem pode? Você que tem o poder para fazer alguma coisa não pode fazer nada. Não pode porque não trabalha, não pode porque não conhece nada de nada. Porque é vagaba. Vagaba. Só isso, né? Mas vamos lá, Tony, o que nós temos aí no próximo item da nossa pauta? Vamos lá, então. Vamos chegar agora a Dica Book. Dica Book? Então roda a vinheta. Rodou a vinheta.
Tony, eu vou. Isso que eu tenho aqui na minha mão, é um livro, não chega a ser raro, mas de pouquíssimo conhecimento nacional, que se chama, é brasileiro esse livro, tá? La Divina Encrenca. La Divina Encrenca, do João Bananeri. Alexandre Marcondes, um rapaz saído de Pindamonhangaba, mais de 100 anos atrás, lá por 1910, por aí, 1905, foi estudar engenharia na Escola Politécnica da USP, em São Paulo, que fica no bairro do Bom Retiro. À época, o bairro do Bom Retiro era habitado majoritariamente pelos italianos recém-chegados, que tinham dificuldade, inclusive, com a língua portuguesa, misturavam tudo, faziam aquela confusão sem tamanho. E ele ia da pensão que ele morava lá para a escola, ele ia a pé, né, e ouvindo aqueles caras falando aquele italiano misturado com português, uma confusão sem tamanho. E um dia ele viu um cara passando com uma carroça de vender banana, né? Um daqueles italianos, o cara ia com a carroça de porta em porta vendendo banana, né? E ele criou esse personagem, ele era um grande gozador, esse Alexandre, né? Ele criou esse personagem chamado João Bananeri, o João Bananeiro, né? Porque eles não falavam João, eles falavam João, Bananeiro, Bananeri e tal. Quem era o João Bananeri? Aí ele deu uma personalidade pro cara. O João Bananeri era um barbeiro, né, que tinha uma barbearia no Abaixo Piques. Para quem é de São Paulo, o Abaixo Piques hoje é a Ladeira da Memória, que liga ali a Rua Xavier Toledo com o Vale do Anhangabaú, né? E ele virou o cronista satírico mais importante paulistano, né, da imprensa paulistana, 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás. Então ele tinha o Diário do Abaixo Piques, onde ele contava as histórias do João Bananeri, né? E ele escreveu, entre outras coisas, esse aqui, A Divina Encrenca, que é o nome é uma sátira, já de cara com a Divina Comédia, do Dante Alighieri, e aqui dentro você tem pérolas aqui sensacionais. Então ele satiriza todo mundo. Você tem, vou ver se eu acho aqui, por exemplo, Versinhos Popularo, Olhos de Garça Morena, Boquinha de Imperador. E de fronte aonde eu moro, também mora o Piedadó. E assim vai, né? Ele faz uma confusão, aquele Minha Terra tem Palmeiras, onde canta o Sabiá, né? Minha Terra tem Palmeira, que canta em cima o Sabiá, é uma figuraça. Esse livro aqui, a primeira edição é de 1925, a segunda edição, essa que eu tenho na mão aqui, é de 1966, e não tem uma terceira edição. Eu, como trabalho com edição de livro, estou pensando em fazer uma edição comemorativa de 100 anos, daqui 2, 3 anos, quando esse livro estiver comemorando 100 anos. Então, onde é que você acha esse livro aqui? Você acha esse livro hoje nesses sebos online, estantevirtual.com.br ou livronauta.com.br. Você vai encontrar lá e vai pagar até barato. Esse aqui talvez nem esteja tão barato, ele não vai custar 10, 15 reais. Talvez custe 20 ou 30, com frete e tudo, tá? Mas vale a pena ler, vale a pena conhecer o João Bananeri, que é uma figura fantástica. Ele estava para a imprensa paulistana de 100 anos atrás, como seria hoje o Zé Simão, né? Sim, da Band. É da Band, um grande gozador, ele era super lido, era famoso na época. Enfim, aqui no Brasil, como a gente não preserva a memória de coisa nenhuma, ele ficou no tempo, mas eu faço questão de trazer à tona o João Bananeri, de quem eu sou fã, e o meu amigo Pedrinho Escugulha, lá de Londrina, também é fã. Estávamos nós dois, eu e o Pedrinho, lá em Porto Velho, em Rondônia, e num jantar saiu uma conversa, porque o João Bananeri, ele falou, você conhece também? Porra, você conhece. Aí ficou aquele pau, Aí o Pedrinho falou uma coisa para mim assim, ele falou, Zé, eu acho que aqui hoje, só nós dois sabemos quem foi o João Bananeri. Entendeu? Porque assim, mas é aqueles caras vamos resgatar essa pérola aí, você através da editora Livro Novo, e você coloca aí para nós, para todos os brasileiros aí, uma pérola dessas eu vou pedir até ficar perdido. O João deixou, tudo que ele fez foi escrito, né? Foram textos de jornal, mas ele deixou 4 gravações. Tá? Em disco?
Ele fez em 1931 4 gravações que eu coloquei no SoundCloud lá, então vou te pedir para deixar o link aí embaixo, tá? A minha favorita é quando ele conta o descobrimento do Brasil, né? Como é que aconteceu? Muito engraçado, tá? Porque foi um navegador italiano, já não foi eu, era o Pietro Álvares Caporale, que veio trazendo um carregamento de talharim para a Argentina. E foi perseguido por baleias, porque as baleias são loucas por causa do talharim. É uma farra, né? Mas enfim, vamos deixar o link aí embaixo. Quem quiser vai ouvir as 4 únicas gravações que ele deixou. Ele morreu em 1935, depois logo a seguir morreu a mulher dele, não deixaram herdeiros nem nada. Enfim, e aí ficou o João Bananelli. Vamos trazer esse cara à tona. Obrigado pela atenção, Tony. Vamos trazer esse cara à tona. Zequinha, vamos rodar agora a vinheta, o X da Cuanga. Manda ver, Tony. Zequinha, o X da Cuanga, o Bolsonaro vai ser considerado inelegível ou não? Olha, se esse país aqui tiver um mínimo de vergonha na cara, um mínimo, um átomo de vergonha na cara, ele será considerado inelegível, ele será empichado e ele terá sua bunda solenemente chutada para bem longe. Ué. Isso se nós tivermos um átomo de decência institucional, porque não é possível, cara. Não é possível. Não é possível. Se cada um de nós fizéssemos dentro das nossas casas 1/1000 do que esse cara fez dentro do Brasil, a gente já tinha sido expulso de casa. Tá doido, isso aqui passou de ser República Bananeri. A República Bananeri, tá aí, ó. Tá aí, valeu a dica do dia. O presidente faz do Brasil uma República Bananeri. É, uma República Bananeri. Não, eu te falei que já saíram 2 matérias na Deutsche Welle, disso do que eu vi, né? Não sei no resto do mundo, desqualificando pesadamente o Brasil, né? Agora outra curiosidade, que seria o Y da Cuanga. Já que falamos do X, vamos ao Y da Cuanga. Manda. O André Mendonça, indicado pelo presidente para o Supremo, ele passa ou não passa no Senado Federal? Dizem as más línguas, pelo que eu li aí para lá e para cá, e eu leio de pessoal da direita, da esquerda, de cima, de baixo, eu leio de tudo. Dizem as más línguas que provavelmente ele não passa. Tá faltando pouco voto de senador aí para colocá-lo fora do páreo. Tomara que não passe. Parece que tem 36 votos contra. 41 ele dançou. E olha o perigo dele passar. Se ele passar, ele vai fazer parte da primeira turma do Supremo. Isso. E a primeira turma vai julgar uma cuanga do Flávio Bolsonaro, se o Ministério Público do Rio de Janeiro pode ou não pode investigar o Flávio Bolsonaro por causa de foro privilegiado. Porque hoje ele é senador, mas os crimes pelos quais está sendo acusado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, ele ainda não era senador. E agora ele, logo que assumiu, ele correu no Supremo, pediu ao Instituto do Foro Privilegiado, que ele falou contra durante a campanha, mas os bolsonaristas esquecem, né? Falou contra durante a campanha, etc, etc. E aí você pensa bem, o sujeito é indicado pelo presidente e vai julgar o filho do presidente. É uma república bananera. Não dá. E de novo, aquilo que a gente falou outro dia, quer dizer, é uma pena. O Supremo deixar de ser um tribunal jurídico e passa a ser um tribunal político. Entendeu? Quer dizer, eu vou legislar em meu próprio favor, eu vou julgar em meu próprio favor, eu vou fazer... Não dá. Entendeu? A hora que você pega uma marionete que nem esse Mendonça, esse outro Cássio Nunes, põe lá os fantoches deles lá, e fica manipulando com as cordinhas no dedo, assim, né? Olha, vai para lá, vai para a esquerda, vai para a direita, sobe, fala assim, fala isso, fala aquilo. Então não dá, cara, não dá. O que é uma pena, eu acho uma pena, porque hoje, por exemplo, é claro que nós, cidadãos, nós temos obrigação, se um Supremo Tribunal Federal largar uma sentença contra mim, não vou gostar, mas vou ter que cumprir. Tá? Agora, isso não significa que eu vou ter que respeitar.
porque o respeito é um sentimento interior. Isso ninguém tira de mim, nem de você, nem de ninguém. Tá? Então, o que o Supremo está deixando acontecer? Ele está deixando assim, ele fica mantendo o seu poder até físico, se for o caso, mas ele está perdendo o respeito, a admiração, sabe? De novo, eu vou repetir, eu duvido que os americanos saibam o nome dos nove integrantes do Supremo deles. Nós aqui sabemos o nome dos 11, mas não sabemos o nome dos caras da Seleção Brasileira de Futebol, que, aliás, vai para a final agora. Eu juro, Tony, eu não sei o nome de um único jogador. Nem eu. Eu fiquei sabendo aí, eu vi agora na internet que um goleiro chamado Santos defendeu o pênalti. A Seleção Brasileira também conseguiu a proeza de perder o nosso respeito, a nossa admiração, o nosso amor. O futebol brasileiro conseguiu essa proeza. É uma seleção. Eu sou do tempo que a seleção brasileira era formada por jogadores daqui. Aí a gente ficava aqui em Minas, Cruzeiro e Atlético. Se tinha mais jogador do Cruzeiro na seleção do que do Atlético, era farra. Se tinha o contrário, a gente estava lascado que o atleticano vinha. Acabou, isso aí acabou. Não São Paulo era Corinthians e Palmeiras. Tem um Neymar aí que os exemplos que ele dá é de arrogância, de tudo. Aí não dá. O pessoal admira o Neymar porque ele ganha milhões. Agora, se é para admirar, vai admirar o Cristiano Ronaldo, então, porque é um exemplo. Que é um exemplo. O Messi. Messi, que é outro exemplo. Vai admirar o Neymar, que é adorado. Esse assunto, futebol é um assunto pode ser um bom assunto para amanhã. Pode ser um bom assunto para amanhã. Mas o futebol antigo, né? Esse futebol atual eu não sei nada, porque eu já não acompanho mais. Você veja aí o que está acontecendo com o meu Cruzeiro. Você está com dor de cotovelo, que o Cruzeiro está na Série B, está pelo segundo ano consecutivo e está caindo para a Série C. Sim. O problema, Zeca, é que o clube ele não caiu por causa do futebol. Se ele estivesse jogando mal. O problema é que a roubalheira foi tanta que ela afetou o futebol. Destruíram a estrutura do Cruzeiro. Uma das maiores estruturas do Brasil, da América Latina, ela foi moída de modo tal que quando todo mundo percebeu, estava tudo no buraco. Estava o departamento de futebol, estava o patrimônio do clube, tudo. Ou seja, o modus operandi do político brasileiro ali dentro do futebol. O futebol e a política tem muita semelhança negativa. Negativa, exatamente. E o teu Cruzeiro, da saudosa Toca da Raposa, né? Tô errado, não? Exato. Então, onde é que a seleção se concentrava antes do jogo? Exato, para você ter ideia do nível. E aquela toca hoje, onde a seleção concentrava, ela é voltada só para a categoria de base, porque existe a Toca 2, que deixou espantado até os europeus quando vieram aqui, falaram, poxa vida, que de ponta, né? De ponta. Mas conseguiram, por exemplo, a proeza Toca da Raposa, a original lá onde a seleção ficou, recentemente cortaram a luz. A que ponto chega, Zé? Que ponto chega? Esse é o modelo do negócio, né? Fazer o quê? Esse é o modelo do negócio. Esse é o Brasil, o modelo de negócio. Os dirigentes, geralmente, de clube de futebol saem todos ricos. E não acontece nada com esses caras. Uma coisa que eu não entendo aqui. Vamos falar da maior torcida do planeta, a torcida do Flamengo. Aí o cara põe uma camisa do Flamengo, que tem um amigo meu que fala que o Flamengo não tem torcida, que ele é praga. Aonde você vai tem alguém que torce pro Flamengo. Ali seria para ser a maior potência mundial. E não é por quê. Você que é publicitário, você me explica aí, por favor. O sujeito pega uma camisa de um clube que tem 33 milhões de torcedores, sendo a esmagadora maioria pobre. Não porque a torcedor do Flamengo é pobre, é porque o brasileiro é pobre. Que isso aqui fique bem claro. Né? O torcedor do Cruzeiro também é pobre, da gloriosa Juventus sua aí, tudo. O seu é pobre, porque o brasileiro não tem uma renda condigna. Aí o cara pega 33 milhões de clientes certos e coloca uma camisa a 280, 300 reais. Aí vende 10 mil camisas. Nós faturamos tanto. Eu falei, meu amigo, não seria melhor colocar 30 milhões de camisas a 40 reais, a 30 reais? Se vender os 30 milhões, com a mesma qualidade. Você não precisa colocar uma qualidade ruim
para colocar mais barato. Pega a mesma qualidade, com o mesmo patrocinador, o mesmo padrão, tudo. E coloca R$ 30 e espalha esse negócio pelo Brasil. Isso, não é um patrocinador, então. Você já imaginou? Eu não consigo entender por que não fazem isso. Eu vou te dizer uma coisa, então, aí fica para reflexão, só antes da gente encerrar, para quem nos vê. Não quero ser professoral, não, mas existe um texto clássico na minha área lá de propaganda e marketing e tal, que se chama Miopia em Marketing, de um cara chamado Theodore Levitt. Dá um Google aí, quem estiver nos vendo, põe lá Miopia em Marketing. Aí vai entender por que isso acontece, Tony. Por que isso acontece? Só isso, está dada a resposta. Agora o cara vai ter que ler o texto de algumas páginas para entender só isso. Por quê? Porque existe uma diferença entre ambição e ganância, né? Entendeu? Eu tenho a ambição de ser líder de mercado, mas eu tenho a ganância de ganhar milhões da noite pro dia. Isso não funciona. Da noite pro dia, Tá? Aí não mas dá. É isso aí. Tá bom? Pois é, meu querido. Então, era isso aí por hoje. O Jornal Lateral volta a qualquer momento em edição extraordinária, porque acontecimentos é que não faltam nesse país. Não faltam nesse Brasil, varonil. De tédio você não morre. Aqui, não. Você morre de qualquer coisa, mas de tédio não, né? Jornal Lateral. A gente corre por fora. É isso Vamos aí. Correr. Tchau. Abraço. Tchau.